Eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais solto, sem roteiro, porque eu tive uma experiência que na hora veio vários insights e eu senti que eu precisava compartilhar. Porque eu já compartilho bastante insights, mas esse vai ser um pouquinho mais em tempo real. Eu tô aqui num parque estadual, na cidade que eu moro. Eu já vim aqui algumas vezes, já vim com grupo de pessoas, já vim sozinha. E eu vim pra cá pra fazer observação de aves, que é o meu hobby favorito. E Ai, isso vai ser um pouquinho difícil, porque às vezes eu escuto uma coisa, um bicho cantando e eu... Mas enfim, eu tive esse insight em tempo real, assim, e foi muito interessante. Eu já vim aqui outras vezes e a última vez que eu vim sozinha, eu senti muito medo, assim, passei por uma situação de sentir bastante medo, mas ao mesmo tempo eu tenho um carinho muito grande por esse lugar, eu sempre me divirto. Mas a última vez eu vim sozinha e tive essa situação que senti bastante medo. Mas mesmo assim, tinha um tempo que eu não vim aqui e eu tava querendo esse momento que eu tenho de estar aqui sozinha, de interagindo com a natureza, poder relaxar, poder curtir, me divertir. Eu sinto coisas muito incríveis toda vez que eu saio pra passarinhar, que fala. E aí... eu vim aqui, assim que eu cheguei, eu fui entrando, tem um caminho, esse caminho que eu tô olhando aqui, é um caminho, aí vai descendo, tem várias trilhas. E aí eu vim descendo, tinha uma trilha pro lado esquerdo, assim, só que eu vim nessa do meio. E aí eu comecei a observar, você começa a observar as coisas ao redor, vai escutando os bichos, vai olhando as pegadas que tem. Aí fui vendo umas pegadas, comecei a ver uma pegada que eu não estava identificando o que que era. Que na minha cabeça, no momento que eu olhei, parecia de um felino. E aqui é um lugar que tem registros, assim, bem raros, mas tem registros de onça parda. E aí eu comecei a olhar essa pegada, comecei a ficar, meu Deus, nossa, e se for de uma onça? E começa a vir um zilhão de coisas na cabeça. E tudo que você começa a escutar parece sabe, não, isso aqui é onça, isso aqui é onça. E aí a sua cabeça começa a virar um turbilhão. O que eu decidi fazer? Voltar. Falei, não, eu não vou ficar aqui. Eu vim para curtir, eu vim para descansar, para relaxar. E eu já estou extremamente estressada, não vou ficar aqui. E aí eu voltei. Só que ao mesmo tempo meu coração tava, ai, queria tanto poder ficar, queria tanto poder curtir tranquilamente, em paz. Pensei muito isso, queria poder só curtir esse momento em paz. E aí, no que eu voltei lá, eu fiquei parada assim na entrada, né? Olhando assim, tipo, nossa, queria tanto voltar. Aí eu olho assim pro lado, tem mais pegadas igual aquela que eu tinha visto. E aí eu identifiquei que era de um outro animal. Falei, caramba, então aquela pegada lá não é de onça, é de outro bicho. Daí tá, beleza, a pegada não é, mas e aqueles sons que eu tava escutando? E aí eu fiquei, tá, talvez não seja exatamente isso, talvez eu esteja com medo só. Vou tentar voltar lá. Aí eu entro de novo e aquela trilha para a esquerda era a trilha que estava me deixando assombrada, assim, eu tava com muito medo de entrar na trilha esquerda. Eu só ia continuar nessa do meio. Mas eu parei na trilha da esquerda, assim, olhei e na hora veio a seguinte frase: o que vem depois do medo? E aí isso me deixou assim totalmente, sabe, arrepiada e ao mesmo tempo, meu Deus, o que será que vem depois do medo? Será que se eu entrar nessa trilha, tipo, o que vai acontecer, sabe? Eu tô sentindo muito medo. E aí eu continuei lá parada, assim, meio que paralisada, tipo, ai, não vou. Aí eu saí de novo. Aí eu voltei, fiquei assim, indo e voltando várias vezes, assim, parava na frente dela, sentia muito medo e voltava. Até que uma hora eu resolvi parar lá e falei, não, quer saber? Eu vou entrar nessa trilha, eu vou devagarzinho, eu vou prestando atenção, eu vou olhando. Aqui eu não tô falando, gente, pra ninguém sair por aí se arriscando, pra sair entrando em trilha nos lugares que não conhece. Existem perigos reais, mas existe um medo. O medo que eu estou descrevendo aqui é um medo anormal, é um medo mais ligado ao pânico, sabe? E eu conheço muito bem esse medo, ao mesmo tempo, toda vez que ele vem, ele me engana, sabe?
É uma coisa meio bizarra de falar, porque eu já senti tantas vezes coisas parecidas. E aí eu paro no meio, de novo na frente da trilha e falo, vou entrar. Entrei na trilha, de repente começou a acontecer várias coisas, assim, de eu ver vários passarinhos incríveis. Eu falei, gente, que linda essa trilha, que maravilhoso. E aí eu me concentrei completamente naqueles bichinhos legais que estavam aparecendo e de repente eu senti paz. E aí eu entendi que depois do medo vem a paz. Porque quantas vezes, gente, quantas vezes a gente não para na frente de trilhas, de caminhos, de oportunidades e fica simplesmente paralisado ali e vai embora, sabe? Sem colocar o pé e descobrir que coisas incríveis poderiam estar acontecendo ali. Não necessariamente acontecendo com a gente. Os passarinhos simplesmente estavam ali, eles não estavam acontecendo para mim, eles estavam acontecendo por eles. Mas eu tive a oportunidade, o presente de ver eles acontecendo. Então, às vezes a gente vai trilhar certos caminhos que a vida vai nos mostrar coisas incríveis. E isso eu falo de um lugar de uma pessoa que já sentiu muito medo, que já passou situações difíceis de realmente o medo ter toda a razão de estar ali, e em outros momentos que era só um modus operandi. E eu sou apaixonada por estar em contato com a natureza, esse contato real mesmo. Não aquela coisa fantasiosa, mas de vir na natureza, de ver os bichos, de, sabe, interagir, observar, contemplar. Eu gosto muito disso. Só que paralelo a isso, eu sinto muito medo. E aí eu passei uma temporada recentemente no Pantanal que eu sentia, gente, eu sentia medo o tempo inteiro, eu estava em alerta o tempo inteiro. Até que eu fui entendendo lá mesmo que esse medo, ele não era meu. Como assim, tipo, você tem um medo que não é seu? Porque ao mesmo tempo que eu sou apaixonada por isso aqui, como que pode eu sentir tanto medo? E aí eu fui, tá, esse medo não é meu, não tem como ser meu. Eu fui olhando muito para mim, olhando muito para minha história e entendendo que, na verdade, esse medo era da minha mãe. Ela tem até hoje muito medo, né? E às vezes eu relatava uma coisa ou outra, mostrava um bicho que eu tinha visto e tudo mais. E ela ficava, ai meu Deus, se cuida. Porque esse é o medo dela, essa é a história dela. Só que eu cresci com uma pessoa que tem muito medo de natureza. E tipo assim, só que isso daqui, ó, digamos, isso aqui é o medo de natureza, e esse daqui sou eu que amo a natureza. Essas duas coisas estavam juntas. E aí pensa na confusão mental ao mesmo tempo que você tá tipo, amo, meu Deus que medo, amo, meu Deus que medo, tipo, uma coisa muito louca acontecendo dentro de mim. E aí eu ainda assim, eu senti isso hoje, só que eu olhei para aquela situação de uma forma filosófica também, sabe? Porque as provas, por exemplo, que digamos, você esteja na natureza, você escuta um bicho, você vê uma pegada de um bicho que é um predador, você não vai ficar dando bobeira. Mas eu tô falando de você criar coisas e criar cenários que não são a realidade e ficar com medo. E o medo literalmente travar você ali e você fica, não consigo sair daqui. Só que literalmente não tem nada te segurando, você não consegue se movimentar. E às vezes é um estado mental mesmo, sabe? De você ficar paralisado numa coisa, paralisado numa coisa da vida, um momento da vida, e não seguir os novos caminhos, não trilhar novos caminhos, porque você tá com medo. E aí esse medo, né, que eu tava falando que não era o meu medo, depois que eu entendi que não era meu, foi muito doido pensar, mas quantos medos que a gente tem que não são nossos, porque a gente fica carregando, né, e isso deixa assim, como se fosse uma camada mesmo, assim. Dentro dessa camada, tipo, imagina uma esfera dentro de você, que é uma camada, e lá dentro tá cheio de coisas que você nem sabe o que é.
que às vezes vai ter as respostas que você busca, que às vezes vai ter, tipo, tudo que te pertence, a sua essência, propósito, tudo que, sabe? Você tá dentro dessa camada, escondido às vezes, com medos que não são seus. E isso é normal, gente, é normal. Eu entendi que é normal, porque a gente vai ser criado, nós somos criados por pessoas, e até a palavra criado é meio doida, né, pensar, porque a gente já é um ser por si, né, quando a gente nasce. Mas a gente tem essa palavra de ser criado, né, como se a gente fosse assim, feito numa massinha, vamos ser criados agora por alguém. Mas é exatamente isso que acontece. Pessoas vão modelando a gente, e às vezes de uma forma mais prática, no que a gente chama de educação, né, dos pais educarem os tutores, professores, mas às vezes de uma forma até meio que inconsciente, subjetiva, da gente observar. A minha mãe, claro, ela falava para ter cuidado com isso, ter cuidado com aquilo, mas eu também observava os medos dela, porque aí eu ia ficar, sabe, protegida, porque aquele medo era proteção. Na minha cabeça, aquele medo era proteção. Na minha cabeça, a hora que eu saí pela primeira vez que eu saí daqui, da trilha, eu pensei, é proteção, eu estou correta, eu preciso sair daqui. Mas de repente as provas foram caindo por terra, eu fui entendendo que não tinha prova nenhuma, que era um medo infundado. E aí, voltar e entrar na trilha da esquerda que estava me deixando aterrorizada, foi a prova 100% de que às vezes o medo é uma ilusão, sabe? É uma completa ilusão. E que a gente precisa, às vezes, tomar certos caminhos. Repito, não é para sair entrando por trilhas que você não conhece e se metendo louco porque eu tô falando isso. Tô falando isso para você pensar, refletir isso de uma forma mais filosófica, né? De olhar para sua vida, não, não é para sair entrando por trilha, esse é o ponto. E é isso, gente, reflexão. A chuva tá começando e aí eu preciso me retirar, e espero que esse vídeo tenha sido muito bom para você que assistiu e que tenha trazido insights, né, através dos meus insights que já foram bem doidos por aqui. É isso, e eu vejo vocês no próximo.